Você conhece essa marca? Ela está nas vitrines dos shoppings, nas ruas das cidades pequenas, nos quiosques de Páscoa e até nos resorts temáticos. É símbolo de presente, de cuidado, de afeto. É uma história de empreendedorismo celebrada em livros, palestras, reality shows e matérias de capa. Mas hoje vamos falar do outro lado. Um lado que vem sendo exposto com coragem por pessoas que antes estavam por trás do balcão. Gente que investiu, trabalhou, acreditou e agora denuncia abusos que estavam escondidos sob a cobertura do chocolate mais famoso do Brasil. Eu sou Carla Albuquerque e este é o IC News, o canal de jornalismo investigativo que se dedica a revelar aquilo que muitos preferem manter em silêncio. Hoje nós vamos contar com responsabilidade e base documental tudo o que sabemos até o momento sobre as denúncias que atingem uma das marcas mais queridas do país, a Cacau Show. Todas as informações apresentadas neste conteúdo foram apuradas com base em fontes internas, documentos públicos, decisões judiciais e com parceiros jornalistas, que também apuram o caso. Não se trata de opinião, não emitimos juízo de valor. Nosso papel é expor os fatos e dar voz a quem decidiu, apesar do risco, falar. E deixar que você tenha o máximo de informação possível. Se você valoriza o jornalismo investigativo independente, considere se tornar membro do canal. Ative os alertas, compartilhe este vídeo e ajude a levar informação séria e apurada a mais pessoas. Quanto mais gente souber, mais difícil é silenciar. Fundada em 1988 por Alexandre Tadeu da Costa, a Cacau Show surgiu com a promessa de democratizar o chocolate de qualidade no Brasil. Alê, como é conhecido, começou vendendo trufas aos 17 anos e construiu um império de mais de 4.000 lojas espalhadas pelo país. Hoje, a Cacau Show é considerada a maior rede de chocolates finos do mundo em número de pontos de venda. A empresa expandiu sua atuação com a criação do resort Bendito Cacau, no interior de São Paulo, e com a construção de um mega complexo temático, o Cacau Park, que promete atrair milhares de turistas ao estilo Disney do chocolate. É uma trajetória inspiradora e, até pouco tempo, inquestionável. Mas em maio de 2025, começaram a surgir vozes dissonantes, relatos anônimos em redes sociais, publicações de franqueados endividados, funcionários falando pela primeira vez sobre o ambiente de trabalho que vivenciaram. As denúncias não foram feitas por concorrentes nem por consumidores insatisfeitos. Elas vieram de dentro, de pessoas que conheceram de perto a operação da Cacau Show e que, em uníssono, começaram a relatar práticas preocupantes, tanto no campo trabalhista quanto no campo humano. No dia 16 de maio de 2025, a Associação União de Franqueados da Cacau Show formalizou uma denúncia junto ao Ministério Público do Trabalho de São Paulo, solicitando a abertura de inquérito para apurar possíveis abusos, cobranças indevidas, práticas de retaliação e assédio moral. A procuradora responsável pelo caso, Patrícia Mauad Isoton, confirmou à imprensa que o inquérito foi aberto e que o MPT, o Ministério Público do Trabalho, passaria a ouvir testemunhas e reunir documentos. Ou seja, o caso está oficialmente sob investigação. A gravidade das denúncias chamou a atenção porque elas não se limitam a questões contratuais. Segundo relatos de franqueados, a franqueadora teria praticado cobranças extras, não previstas em contrato, como a chamada Taxa do Cacau, criada em 2024 para compensar o aumento do preço da matéria-prima. Franqueados alegam que foram surpreendidos com boletos de até R$40 mil sem aviso prévio, inclusive sobre produtos que já haviam sido vendidos.
A empresa nega. Em nota enviada à imprensa, afirma que não existe taxa do cacau, mas sim um reajuste pontual dentro das regras de mercado, feito de forma transparente. Mas os franqueados alegam que, ao se recusar a pagar, passaram a ser punidos, não recebiam mais mercadorias e mais. Muitos afirmaram ter tentado vender suas lojas, mas encontraram resistências da franqueadora em aprovar os novos compradores. E foi aí que começaram a surgir relatos ainda mais delicados, eventos empresariais que pareciam se confundir com cerimônias espirituais, rituais com licor de cacau servidos ao redor de fogueiras, cânticos coletivos conduzidos pelo próprio fundador. As redes sociais passaram a chamar a Cacau Show de a nova seita corporativa do Brasil. Com isso, mais e mais ex-funcionários ganharam coragem para relatar o que viveram entre as paredes da empresa. Relatos de humilhação, de vigilância emocional, de pressão para demonstrar devoção. Tudo isso, é claro, está sendo apurado. Nada foi comprovado judicialmente, até agora, mas o volume e a coerência dos relatos chamaram a atenção da imprensa, dos consumidores e das autoridades. O Ministério Público do Trabalho confirmou que vai continuar colhendo provas e, se houver fundamento, pode propor um termo de ajustamento de conduta ou entrar com uma ação civil pública trabalhista. Até lá, todas as partes têm direito à sua versão dos fatos. E é isso que vamos trazer neste episódio de hoje. As falas dos denunciantes, a resposta da empresa e os bastidores dessa crise que expõem como nem tudo que é doce é leve. E o que motivou tantas dessas pessoas a finalmente romper o silêncio? Você já vai entender. Eles entraram na rede acreditando no sonho. Foram centenas de brasileiros que viram na Cacau Show uma promessa de negócio próprio, estabilidade e sucesso. Gente que vendeu carro, refinanciou casa, pegou empréstimo com garantia em nome da família. Alguns colocaram a poupança de uma vida inteira. Outros, a fé de que estavam entrando para algo grande, reconhecido, que já vinha pronto. Mas, segundo os relatos que chegaram ao Ministério Público do Trabalho, esse sonho começou a se desfazer assim que os números deixaram de fechar. Franqueados da Cacau Show afirmaram que não só enfrentaram dificuldades de faturamento, como também foram obrigados a lidar com cobranças inesperadas, cláusulas nebulosas e decisões tomadas unilateralmente pela franqueadora. Decisões que os deixavam de mãos atadas. Naira Alvim Passionotto, uma das primeiras a romper o silêncio, publicamente contou que ficou 1 ano sem receber novos produtos, porque se negou a pagar a taxa do cacau. Ela também liderava a Associação União de Franqueados, que em maio deste ano protocolou formalmente as denúncias no Ministério Público do Trabalho. Foi o primeiro passo para que o caso se tornasse público e também o início de uma série de represálias, segundo os denunciantes. Vários franqueados relataram que, após questionarem práticas da empresa, passaram a ser alvo de uma espécie de ostracismo interno. Pedidos ignorados, produtos com validade próxima enviados de forma proposital, mudança no tratamento dos supervisores e, em alguns casos, cancelamento de crédito, o que os obrigava a comprar mercadoria à vista ou simplesmente inviabilizava a operação. Em uma decisão proferida pela 25ª Vara Civil de Brasília, o juiz Júlio Roberto dos Reis classificou a retirada de crédito como mero revanchismo por parte da franqueadora. Segundo ele, o objetivo parecia claro: punir quem ousava acionar a justiça. E os relatos se repetem. Franqueados endividados
gente que não conseguia sair da rede porque o contrato previa cláusulas duras de rescisão, multas altíssimas para encerrar a franquia e, ao mesmo tempo, dificuldade em vender a loja a terceiros, porque a franqueadora precisava aprovar o novo franqueado. Ou seja, para muitos, era como estar preso a um negócio deficitário, sem porta de saída. Uma ex-franqueada disse que perdeu cerca de 3 milhões de reais operando 2 lojas da marca. Relatou que desenvolveu síndrome do pânico, depressão e chegou a ser internada com insuficiência cardíaca causada por estresse. Outra contou que, após uma enchente destruir sua unidade no Rio Grande do Sul, recebeu da Cacau Show um boleto cobrando os produtos que foram levados pela água, sem qualquer desconto, parcelamento ou renegociação. E diante desses relatos, um padrão começou a se formar. Quem reclamava era punido, quem aceitava tudo de forma submissa era exaltado. E isso se estendia também aos eventos da marca, aos encontros corporativos, aos treinamentos. Muitos franqueados descreveram esses momentos como cerimônias, eventos com músicas específicas, com falas emocionadas do CEO, com gestos simbólicos nesses encontros. Quem falava em propósito, fé e entrega ganhava palmas. Quem questionava números, logística ou contratos era apenas tolerado. Um dos momentos mais simbólicos citados por mais de um franqueado foi o chamado Ritual do Cacau. Em um dos eventos promovidos pela franqueadora, os participantes foram conduzidos até o pátio da fábrica. Lá, o próprio Alexandre Costa, fundador e CEO da marca, acendeu uma fogueira, ergueu um copo de licor de cacau e realizou um brinde simbólico, como um pacto de confiança e comprometimento. Alguns se emocionaram, outros saíram desconfortáveis. Um franqueado, que prefere não ser identificado, descreveu a cena como bonita à primeira vista, mas estranha ao lembrar depois, porque, segundo ele, a lealdade parecia menos uma escolha e mais uma condição para continuar no jogo. Quando a página Doce Amargura surgiu no Instagram, os relatos começaram a se multiplicar. Pessoas de diversos estados passaram a contar suas experiências com a Cacau Show. Endividamento, estafa, silêncio, humilhação. Depoimentos como "minha família implorou para eu sair da franquia" ou "eu cheguei a pensar em tirar minha própria vida". Não são frases inventadas, estão nos stories, nos posts e nos comentários de dezenas de pessoas. O Ministério Público do Trabalho, ao receber esse conjunto de informações, decidiu abrir um inquérito para apurar o que de fato ocorreu. A procuradora Patrícia Mauad afirmou à imprensa que está colhendo depoimentos e que novas audiências serão marcadas para ouvir as partes. A investigação está em curso e não há até agora qualquer condenação ou sentença. Mas as denúncias levantam uma questão importante. Quando um franqueado entra para uma rede, até onde vai a sua autonomia? E quando os contratos se tornam armadilhas, de que forma a justiça pode agir para proteger quem investiu tudo? Vamos sair do universo das franquias e mergulhar no cotidiano da sede da empresa. Ali, segundo ex-funcionários, aconteciam rituais corporativos, com velas, roupas brancas e até tatuagens feitas para mostrar lealdade. O que era motivação e o que era pressão? Você vai ouvir com exclusividade os relatos de quem viveu de dentro essa experiência. Enquanto os franqueados relatavam pressão financeira e contratos sufocantes, outra fonte de denúncias começava a ganhar força. Dessa vez, não vinha de donos de loja,
mas de pessoas que trabalharam no coração da empresa, na sede da Cacau Show, localizada em Itapevi, interior de São Paulo. Ali, segundo ex-colaboradores ouvidos pela imprensa, acontecia o que muitos descrevem como uma espécie de teatro corporativo. Só que o que parecia motivacional para alguns soava como intimidador para outros. A fronteira entre cultura empresarial e a devoção simbólica era, segundo relatos, cada vez mais tênue. O primeiro ponto que chamou a atenção foi o relato dos chamados dias de branco. Funcionários da sede relataram que em determinadas datas eram instruídos a comparecer ao escritório usando roupas brancas. Ao chegar, deixavam os sapatos do lado de fora e entravam em uma sala escura, iluminada apenas por velas. No centro do espaço, de acordo com os depoimentos, estava o fundador da empresa, Alexandre Costa, que conduzia uma espécie de cerimônia. Todos formavam um círculo em silêncio e caminhavam lentamente, enquanto palavras de ordem ou frases motivacionais eram ditas em voz alta. Oficialmente, a participação nessas experiências era voluntária, mas segundo relatos ouvidos por fontes, quem não participava era observado e quem demonstrava resistência acabava pouco a pouco sendo deslocado, ignorado ou preterido nas promoções. Um ex-funcionário sob anonimato contou que no início acreditava ser apenas uma dinâmica simbólica, mas com o tempo percebeu que a frequência com que os rituais aconteciam e a pressão para demonstrar entusiasmo se tornavam insustentáveis. Você começa a fingir que acredita, porque não acreditar significa ser visto como um problema, disse ele. Outro ponto que se repetiu nos relatos foi o episódio das tatuagens coletivas. Durante um dos eventos de liderança promovidos pela empresa, 2 tatuadores profissionais foram contratados e instalados em uma sala da sede. O objetivo? Reproduzir nos braços dos funcionários a mesma palavra que o CEO carregava tatuada: atitude. Segundo depoimentos, a iniciativa era apresentada como um gesto de união, de entrega e de comprometimento com os valores da empresa. Alguns colaboradores toparam de forma espontânea, mas outros relataram que houve pressão psicológica. Em um dos casos, um gerente teria dito: "Você já tem tatuagem, então não faria sentido não fazer essa também." O funcionário acabou cedendo, depois se arrependeu. "Demorei para entender que aquilo foi uma coação. Me senti marcado a ferro quente, como um gado." As palavras são duras, mas não estão sozinhas. Outros relatos falam em ambiente tóxico, com exigências de entrega acima do razoável e pressão constante para vestir a camisa. Não como um lema, mas como uma regra tácita de obediência total. Havia ainda um código informal de comportamento. Quem demonstrava emoção ao ouvir os discursos do CEO ganhava visibilidade. Quem chorava em vídeo institucional era elogiado, mas quem pedia folga por questões de saúde mental ou se afastava por burnout começava a ser tratado como problema. A cultura do merecimento se confundia, segundo os relatos, com uma cultura de submissão emocional. E isso se agravava de acordo com os ex-funcionários quando envolvia temas como aparência, orientação sexual e escolhas pessoais. Uma ex-colaboradora contou à imprensa que foi orientada por sua superior a evitar engravidar por enquanto, pois isso atrapalharia os resultados da área. Outros relataram casos de gordofobia, em que comentários ofensivos sobre o corpo dos funcionários eram feitos em reuniões. E também houve quem denunciasse homofobia velada,
com piadas e insinuações não punidas pela liderança. Apesar da gravidade dos relatos, a maioria dos envolvidos não quis se identificar. O motivo, segundo eles, é o medo de represália jurídica ou profissional. Você se sente perseguido mesmo depois de sair da empresa, disse um ex-colaborador. Eles têm dinheiro, têm advogados, têm influência e você tem trauma. A Cacau Show nega todas essas práticas. Em nota pública, afirma que os rituais são experiências sensoriais e culturais, que fazem parte do propósito da marca. Sobre a tatuagem, a empresa afirmou que se tratava de um gesto opcional, simbólico e sem qualquer obrigatoriedade. Também afirmou que repudia qualquer forma de discriminação ou assédio e que disponibiliza canais internos de denúncia, como ouvidoria independente para investigar condutas inadequadas. Mesmo assim, nas redes sociais, a situação ganhou contornos virais. Usuários começaram a usar o termo seita da Cacau Show para se referir aos relatos dos ex-funcionários. Imagens de velas, círculos e tatuagens começaram a ser compartilhadas com legendas irônicas. Enquanto isso, o Ministério Público do Trabalho segue investigando. Os depoimentos dos colaboradores fazem parte do inquérito aberto em maio. E se confirmadas as práticas de coação ou violação de direitos fundamentais, a empresa poderá ser chamada a assinar um termo de ajustamento de conduta ou responder a uma ação civil pública. É importante lembrar, essas práticas não se limitam a Cacau Show. Elas fazem parte de um fenômeno mais amplo, o da espiritualização corporativa forçada, onde líderes carismáticos transformam a cultura interna em dogma e onde qualquer questionamento é visto como traição. Vamos voltar agora aos franqueados, mas desta vez vamos falar sobre o que acontece quando alguém denuncia publicamente. Uma loja fechada sem aviso, um contrato rescindido e um sinal claro de que, segundo os denunciantes, o castigo vem rápido. Você vai ver como o silêncio, em muitos casos, era mais uma estratégia de sobrevivência do que uma escolha. Naira Alvim não foi a primeira a enfrentar dificuldades dentro da rede, mas foi a primeira a dar nome, rosto e voz ao que muitos dizem apenas nos bastidores. Ela rompeu o silêncio, gravou vídeos, concedeu entrevistas, contou que ficou 1 ano sem receber mercadorias por se recusar a pagar a chamada taxa do cacau. E revelou que, mesmo com a loja em funcionamento, a franqueadora dificultava a liberação de produtos, impedindo a operação normal do ponto. Poucos dias depois que seu nome ganhou projeção nacional, a loja foi fechada, sem aviso prévio, sem negociação, sem sequer aguardar a conclusão de um processo de transferência de titularidade que, segundo ela, já estava em estágio avançado. As imagens circularam rápido nas redes sociais. Vizinho filmando o momento em que representantes da Cacau Show chegam, colocam placas de fechado temporariamente na vitrine e saem. Naira, em choque, soube da notícia por terceiros e logo publicou um desabafo. A loja foi fechada. Entraram lá sem me avisar. Fui desligada da rede. O motivo oficial veio em forma de carta. A franqueadora alegou que a venda da loja havia sido frustrada e que, com base no contrato, optava por encerrar unilateralmente a relação comercial. Mas o momento do desligamento chamou a atenção. Era coincidência que tivesse ocorrido logo após ela denunciar a empresa publicamente? Ou o fechamento seria uma forma de retaliação? A dúvida pairou no ar, mas para muitos franqueados a resposta era clara: o castigo chegou rápido. Esse não foi o único caso de ruptura repentina. Outros franqueados relataram situações semelhantes,
Lojistas que acionaram a justiça e, em seguida, tiveram o crédito cortado. Lojistas que se manifestaram em grupos internos de franqueados e começaram a receber produtos com validade vencendo, enquanto outras lojas recebiam lotes novos. Um deles relatou que, após questionar os valores de repasse, durante uma reunião da rede, passou semanas sem resposta da supervisão regional. Quando finalmente conseguiu contato, ouviu de um gestor que era melhor evitar discussões que prejudicam o coletivo. Meses depois, recebeu um comunicado informando que o modelo da loja passaria por revisão e que talvez precisasse deixar o ponto atual. A loja estava em funcionamento, com clientela fiel, mas o recado era claro: quem questiona, perde espaço. Outro caso emblemático foi o de uma franqueada do Rio Grande do Sul. Depois que a loja dela foi destruída por uma enchente em 2024, ela procurou a franqueadora pedindo apoio. Não queria isenção, pedia um parcelamento, um prazo, uma reprogramação. A resposta foi um boleto, cobrança integral dos produtos perdidos, com vencimento em 10 dias, sem desconto, sem diálogo. Ela também pediu o encerramento do contrato, mas ouviu que teria que pagar multa por quebra. Multa alta, alta o suficiente para mantê-la presa ao contrato, mesmo com o ponto comercial inutilizável. A sensação, segundo ela, era de abandono diante desse cenário. Muitos passaram a recorrer ao anonimato. Criaram perfis nas redes, compartilharam histórias sob codinomes e observaram com cautela o destino de quem ousava se expor com nome e sobrenome. O caso de Naira, nesse sentido, virou símbolo do medo que permeava a rede. Não por escolha, mas por consequência. Ela havia sido uma das lideranças da Associação de Franqueados. Havia enviado ofício ao Ministério Público do Trabalho, com relatos coletivos. E agora não tinha mais loja. Especialistas ouvidos destacaram que a prática de retaliação contra denunciantes pode configurar abuso de poder econômico e que, mesmo em relações empresariais, o direito à livre manifestação precisa ser respeitado. A Justiça reconheceu isso em ao menos uma decisão. Em Brasília, um juiz considerou a retirada de crédito de um franqueado como revanchismo inaceitável. Mas, na prática, a franqueadora segue amparada por cláusulas contratuais que lhe dão liberdade para rescindir acordos em determinadas condições. A empresa nega que tenha havido perseguição. Diz que cada decisão foi tomada com base em critérios técnicos e que não compactua com qualquer forma de represália. Afirma ainda que mais da metade dos franqueados está na rede há mais de 7 anos, o que, em sua visão, comprova relações estáveis e duradouras. Reforça que mantém canais de diálogos abertos e que está comprometida com a escuta ativa de todos os parceiros. Mas esse discurso não impediu que o caso ganhasse uma nova alcunha na internet: a seita do chocolate. Um apelido ácido, nascido na junção entre relatos de rituais simbólicos e o silêncio imposto a quem questiona. Nas redes sociais, o fechamento da loja de Naira foi visto por muitos como uma demonstração de força, mas também gerou indignação. Perfis começaram a publicar mensagens de apoio, frases como "estamos com você" e "isso precisa parar", "ninguém merece perder", tudo por falar a verdade. A Cacau Show, por sua vez, seguiu publicando vídeos institucionais, campanhas de Dia dos Namorados, posts com mensagens positivas e palavras como alma, coragem e respeito. Nos comentários, a divisão era evidente. Mensagens de apoio à marca se misturavam a acusações.
corações marrons dividiam espaço com emojis de bomba, a imagem da empresa construída ao longo de décadas como símbolo de afeto começava a se desgastar. Não por uma única denúncia, mas por uma sucessão de episódios que, mesmo negados oficialmente, foram se tornando públicos, compartilhados, documentados. E se, por um lado, as cláusulas contratuais garantem à franqueadora o direito de decidir com quem quer manter relação, por outro, o que está em jogo aqui é algo maior, é o direito de denunciar, de dizer que algo não está certo e de não ser punido por isso. Porque quando o medo de falar se torna uma política não escrita, é sinal de que algo está profundamente errado com a cultura de uma organização. Se você é franqueado ou funcionário da Cacau Show ou de qualquer rede com estrutura semelhante, o que pode fazer quando perceber que algo está errado? Que o contrato não é o que parece, que existe pressão, cobrança indevida, retaliação silenciosa ou até práticas que ultrapassam os limites do razoável? A resposta começa por aqui: informação. Informação sólida, jurídica, baseada em jurisprudência e procedimentos reais. Vamos começar com os franqueados. Mesmo sem vínculo empregatício direto, franqueados têm direitos assegurados por lei, especialmente pela Lei das Franquias, a 13.966 de 2019. Ela garante que todas as cláusulas contratuais devem estar previstas na circular de oferta da franquia e que mudanças unilaterais ou cobranças inesperadas podem ser sim questionadas judicialmente. E é exatamente isso que está acontecendo agora, a chamada taxa do cacau. Por exemplo, é alvo de questionamento por não constar em contrato, nem ser autorizada previamente. Uma cobrança repentina feita após a entrega dos produtos e muitas vezes sobre estoques já vendidos pode configurar abuso de poder contratual. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu em decisões anteriores que mesmo em contratos entre empresas existe limite para desequilíbrio de poder e para imposição de cláusulas que gerem prejuízo excessivo a uma das partes. Mas o que isso significa na prática? Significa que você, franqueado, pode reunir documentos, e-mails, boletos, mensagens e buscar apoio jurídico para discutir a cobrança. Também pode, se houver indício de conduta sistemática contra vários parceiros da rede, levar o caso ao Ministério Público do Trabalho. Sim, o MPT também atua em defesa dos franqueados, especialmente quando há indícios de coação, perseguição ou dano coletivo. Em Brasília, por exemplo, um juiz já classificou como revanchismo o corte de crédito imposto a um franqueado que decidiu acionar a justiça. E o mais importante, isso não precisa ser feito sozinho. Associações de franqueados, sindicatos patronais e o próprio MPT podem agir de forma coletiva para exigir mudanças ou firmar um TAC, um termo de ajustamento de conduta. Agora vamos aos funcionários. E aqui o alerta é ainda mais sério. Se você trabalha ou trabalhou na sede da empresa ou em lojas próprias e passou por experiências como pressão psicológica, imposição de rituais, exigência de tatuagens, comentários discriminatórios ou ameaças disfarçadas de conselhos, isso não é parte de uma cultura de engajamento. Pode ser assédio. E assédio é ilegal. A legislação brasileira, com base na CLT e na Constituição, protege o trabalhador contra qualquer forma de humilhação, constrangimento, vigilância simbólica ou imposição de comportamentos que coloquem em risco sua integridade física ou emocional. O Tribunal Regional do Trabalho já deu ganho de causa, por exemplo, a funcionários que foram submetidos a metas abusivas, expostos a dinâmicas públicas vexatórias ou pressionados a seguir rituais empresariais
incompatíveis com sua crença ou personalidade. Em casos como esse, o caminho mais seguro é a denúncia formal. Você pode procurar o Ministério Público do Trabalho diretamente, inclusive de forma anônima, pelo portal na internet. Pode recorrer a sindicatos da categoria ou procurar orientação junto à OAB e órgãos de direitos humanos. Mas antes de qualquer medida, documente, registre o que puder, e-mails, prints, gravações, mensagens, guarde provas. Uma denúncia com base em memória tem peso, mas uma denúncia com base em evidência muda a história. E se você teme represálias, saiba que a legislação já reconhece o direito à indenização em casos de retaliação após denúncia legítima. A Justiça do Trabalho, em diversos estados, já determinou indenizações por assédio moral, discriminação e dano à dignidade, inclusive em empresas de grande porte e ampla visibilidade pública. A verdade é que há caminhos, mas é preciso agir com estratégia e respaldo. Franqueados podem entrar com ações cíveis para revisão contratual, recuperação de prejuízos e reparação por dano moral. Funcionários podem ingressar com ações trabalhistas e, em ambos os casos, denúncias consistentes podem provocar investigações amplas e gerar mudanças reais dentro da estrutura da empresa. O Ministério Público do Trabalho, neste momento, segue reunindo depoimentos sobre a Cacau Show. E, quanto mais relatos forem enviados, maior será a robustez do inquérito. Prazo também é fator importante. Franqueados têm até 5 anos para contestar cobranças indevidas. Funcionários, em geral, têm até 2 anos após o fim do vínculo empregatício para ingressar com ações trabalhistas. Em outras palavras, o tempo importa e o silêncio tem custo. A pergunta que fica é: quantos ainda vão escolher o silêncio por medo? E, por fim, como tema central de perfis ativistas, como a página Doce Amargura, criada por franqueados para reunir denúncias anonimamente. A hashtag Seita da Cacau Show esteve entre os assuntos mais comentados no final de maio. Milhares de menções por hora, imagens da marca modificadas por usuários com simbologia mística, trufas desenhadas com olhos, fogo, slogan transformados em alertas, vídeos com trilhas sombrias simulavam cultos do chocolate. Enquanto isso, os relatos reais continuavam chegando sem humor. Foi o encontro da dor com o escárnio, o sofrimento de pessoas endividadas, doentes, humilhadas, sendo amplificado por um público que agora queria entender como uma marca tão presente na vida cotidiana podia estar envolvida em uma cultura de silêncio e obediência. Nos comentários das próprias publicações da Cacau Show, o contraste era visível. Campanhas para o Dia dos Namorados dividiam espaço com perguntas como: quantas lojas você fechou essa semana? Ou, se é tudo voluntário, por que quem reclama some da rede? As redes sociais não esperaram a investigação oficial. Executaram o julgamento popular com a mesma força que um dia idolatraram a marca. A página Doce Amargura explodiu em número de seguidores. Franqueados de diferentes estados passaram a enviar depoimentos, áudios, fotos de boletos inesperados e vídeos de prateleiras vazias. Um deles dizia: fiquei 2 meses sem receber produto. Minha loja virou um ponto fantasma. Tudo porque contestei uma cobrança. O outro postava: eu chorava no carro antes de abrir a loja. Hoje estou cheio de dívidas. Ninguém fala disso nos treinamentos. No TikTok, o algoritmo fez sua parte. Vídeos com simulações dos rituais descritos por ex-funcionários, com trilha dramática e narração sinistra.
ultrapassaram mais de 100 mil visualizações em poucas horas. Comentários de jovens que nunca se interessaram por jornalismo passaram a perguntar: isso é real? Sim, era. Tudo aquilo estava sendo apurado e muito já havia sido publicado em veículos tradicionais. Mas nem tudo era superficialidade digital. Nas redes também houve espaço para reflexão profunda. Advogados, professores e jornalistas comentaram os riscos da espiritualização corporativa e da cultura do medo disfarçada de propósito. Os outros chamaram a atenção para o modelo de franquia no Brasil. Um sistema onde o pequeno empreendedor investe alto, mas tem pouco poder para reagir. Enquanto isso, a Cacau Show mantinha sua estratégia institucional intacta. Seguia postando normalmente trufas, datas comemorativas, mensagens de positividade. Quando decidiu se pronunciar, publicou uma nota negando todas as acusações. Disse que os relatos eram inverídicos, que os momentos espirituais eram voluntários, mas a nota chegou tarde demais para conter o movimento. Principalmente porque dias antes, a franqueada Naira Alvim, uma das vozes mais ativas da denúncia, teve sua loja fechada de forma abrupta. Para quem acompanhava o caso, esse ato soou como confirmação de tudo que vinha sendo dito. Veículos tradicionais como Folha de São Paulo, Terra, UOL passaram a dar espaço mais amplo à cobertura. E isso reforçou a percepção pública de que o caso era sério, sistêmico e precisava ser acompanhado com atenção. Nesse ponto, a crise ultrapassou o setor de atuação da empresa, deixou de ser uma disputa entre franqueados e matriz, deixou de ser uma questão trabalhista, ela passou a representar um símbolo, o de como empresas admiradas podem criar dentro de seus muros estruturas de lealdade absoluta com elementos simbólicos que silenciam e punem. A crítica já não era sobre o chocolate, era sobre o que ele escondia, sobre o que a embalagem não dizia. E quando marcas começam a ser lidas, não pelo que vendem, mas pelo que praticam, o estrago é profundo. Em relação às denúncias trabalhistas e comerciais, a companhia declarou que mantém canais de ouvidoria e apuração interna e que repudia qualquer forma de discriminação, assédio ou retaliação. A empresa afirmou que não houve cobrança indevida e sim um reajuste excepcional diante da alta global do preço da matéria-prima. Sobre o fechamento da loja da franqueada Naira Alvim, a justificativa foi contratual. Segundo a empresa, a transferência da unidade não foi concluída e o encerramento da relação se deu dentro do que prevê o contrato firmado entre as partes. Para o público, no entanto, a explicação pareceu insuficiente. A percepção que se espalhou é de que a marca, até então quase intocável, estava reagindo com formalidade a um problema que se revelou humano e profundo. E essa dissonância ficou evidente nos comentários. Palavras como ética, propósito e coragem, tão presentes nos materiais institucionais da empresa, passaram a ser confrontadas por franqueados, funcionários e consumidores, que se sentiram traídos por uma cultura que, ao invés de acolher, puniu o questionamento. O Ministério Público do Trabalho segue conduzindo a investigação. Até o momento, não há ação civil pública ajuizada, nem condenação, mas os depoimentos estão sendo colhidos. A procuradora responsável já confirmou que novas audiências serão marcadas. Caso se confirmem irregularidades, o Ministério Público do Trabalho poderá propor um TAC, o termo de ajustamento de conduta, ou ingressar com uma ação coletiva na Justiça do Trabalho. A Cacau Show segue operando normalmente, seus canais de comunicação continuam ativos, as lojas permanecem abertas e a sua imagem institucional
está sendo mantida por uma estratégia de continuidade, publicações regulares, campanhas sazonais e conteúdos que reforçam o vínculo emocional com o público. Mas a crise não foi abafada. Ela continua viva, especialmente entre aqueles que viram a cultura de silêncio se transformar em resistência. Franqueados endividados, funcionários marcados pelo medo, ex-colaboradores que decidiram falar, mesmo com receio de processos, represálias ou isolamento. Esse episódio, como tantos outros que investigamos aqui no IC News, vai muito além de uma empresa específica. Ele nos obriga a refletir sobre os limites da cultura corporativa, sobre os riscos de um modelo que valoriza a performance acima do bem-estar e sobre como estruturas simbólicas, mesmo quando bem intencionadas, podem ser usadas para calar, excluir e punir. O IC News segue acompanhando todos os desdobramentos deste caso com responsabilidade, rigor e compromisso com a verdade. Nossa equipe continuará monitorando o inquérito no Ministério Público do Trabalho, as manifestações da empresa, as ações judiciais em andamento e possíveis reações por parte de outros franqueados e ex-funcionários. Assim que tivermos novas informações, voltamos com mais atualizações sobre a investigação da Cacau Show. Obrigado pela sua audiência. Até lá!